Boa noite. Agradeço por mais esta participação do GEAL no lar. E aproveito para desejar que a paz de Jesus esteja com todos. Em outro momento, trouxemos uma reflexão a respeito de Jesus, afirmando se tratar de um dos princípios básicos da doutrina dos Espíritos. Isto quer dizer que o Espiritismo está embasado em princípios, ou seja, em leis naturais que envolvem a nossa existência, quer tenhamos compreensão delas ou não. Elas fazem parte do mundo em que vivemos. De acordo com alguns estudiosos no meio espírita, dentre eles, o estimado senhor Honório de Abreu, são em torno de 15 os princípios básicos, e o conhecimento deles se deve à revelação feita pelos Espíritos. Coube a Allan Kardec, mediante pesquisa metódica, estudar os fatos atribuídos à manifestação de espíritos, codificar os ensinamentos oriundos dessa pesquisa e torná-los conhecidos em nosso mundo. Via de regra, quando nos encontramos às voltas com atribulações e percalços de toda ordem, a nos afastar da zona de conforto, fazendo-nos perceber o quanto somos frágeis e ainda que viver é um grande desafio. Em tais circunstâncias, movidos pelo desespero, buscamos qualquer recurso, seja material ou espiritual, como uma tábua de salvação, feito um náufrago em busca de sobreviver, sem importar com o esforço que tenha que fazer. De permeio com as perdas, os danos e o risco de vida, a nossa convicção titubeia, e ao fazer um balanço das questões espirituais, notamos com surpresa que, nesse contexto, realizamos tão pouco ou quase nada. Este resultado nos deixa aturdidos e sobressaltados por um vazio sem explicação. Nessa hora, como é bom ter uma fé, pois são nestes momentos que mais lembramos da oração. Como soe acontecer, apelamos com insistência aos santos, aos guias protetores, aos anjos da guarda, mas, sobretudo e principalmente, ao ser que está acima de tudo e de todos, nem sempre pedindo, mas comumente impondo a nossa vontade, numa busca desesperada de salvação. É aqui que começa a nossa abordagem sobre Deus. Um outro princípio básico do Espiritismo. Por falta de evidência concreta, a sua existência é por vezes contestada. E, até mesmo, os que professam uma crença chegam a transitar entre a certeza e a dúvida, vacilando na fé. Entretanto, desde as mais priscas eras, esse ilustre desconhecido se revela aos homens, paulatinamente, pelas suas obras. E a percepção destas revelações se deu a partir da nossa evolução intelectual, sendo acompanhada de perto, num ritmo lento, quase que parado, pelo progresso moral. Apesar de todo o avanço tecnológico que conquistamos, a nossa capacidade cognitiva ainda carece de progresso para discernirmos entre o profano e o sagrado, entre o material e o espiritual. E no tocante à compreensão de Deus, falta-nos para isso o sentido. Contudo, urge alçar voo nas asas do amor e da sabedoria para, no dizer de Emmanuel, nos conduzirmos à presença de Deus.
Em virtude da sobrevivência, o medo e também a curiosidade despertaram a ideia de Deus adormecida em cada um de nós, desde os primórdios da raça humana, à semelhança do gérmen na bolota do carvalho. Uma vez germinada, esta ideia vem se transformando em portentosa árvore do conhecimento, na qual o divino jardineiro, em uma poda de formação, selecionou 3 vigorosos galhos, a saber, a filosofia, como alavanca dos recursos do raciocínio, a ciência, como multiplicadora das possibilidades dos sentidos, e a religião, como força a alargar os potenciais do sentimento, cada qual a nos saciar com seus frutos, consoante a área que melhor apetecer aos nossos pendores. Mas é pela união delas que avançaremos sem embargo para o conhecimento da verdade que nos libertará. Dessas 3, a que mais preconiza Deus é justamente a religião, cujos frutos têm amadurecido com a evolução do pensamento religioso através dos milênios. No começo, com a ideia primitiva de Deus de natureza antropomórfica, apresentando 2 ramos distintos, o politeísmo e o monoteísmo. Com o advento de Jesus, passamos a conhecer outro ramo, o Deus Pai amoroso para com seus filhos. E João anotou no capítulo 4, versículo 24 do Evangelho, o que Jesus disse à samaritana: Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Bem depois, em sua primeira carta, anotou no capítulo 1, versículo 5, o que ele ouviu do Mestre: Deus é luz, e nele não há trevas algumas. E no mesmo capítulo 4, no versículo 8, João afirma: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A partir de então, Deus deixou de ser apresentado como a imagem e semelhança do homem, mas com uma forma abstrata que vai além do nosso entendimento. Avançando no tempo, lá pelos idos de 1857, no mês de abril, ocorreu o lançamento de O Livro dos Espíritos, trazendo a seguinte questão: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, cujos atributos, na resposta da questão 13, são apresentados pelo Espírito de verdade como sendo eterno, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Este último atributo representa a misericórdia do Criador para com todos nós. Por isso, se porventura as adversidades e aflições, sem pedir licença, entrarem em nossas vidas, por pior que seja a experiência, não tenhamos medo. Mantenhamos a calma, o equilíbrio e a serenidade. Façamos de nossa parte o que for necessário, pois sem a nossa ajuda, nada acontecerá. Com tal atitude, e embalados numa confiança irrestrita em Deus, utilizemos com a devida propriedade o pedi e obtereis, o batei e abrir-se-vos-á, o buscai e achareis, com a certeza e a esperança de que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará, absolutamente, não nos faltará. Para encerrar esta abordagem, valho-me de uma bela página do Espírito Meimei, psicografada pelo médium Chico Xavier,
intitulada Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Ora, como assim? Indagou o chefe admirado. O servo, humilde, explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao seu autor? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe, depois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais, lá em cima, não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também, como nunca fizera antes. Que a paz de Jesus continue com todos.